Irmãos, boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso, poder estar aqui ministrando a palavra. É uma responsabilidade grande, mas eu sei que não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem, e que ela seja ministrada, seja por quem for, mas que seja direcionada sempre por Deus. E eu me lembrei de um louvor antigo, que fala assim, que eu diminua e que Ele cresça. Então que assim seja feito hoje, que eu diminua a minha pessoa, que não seja eu, mas que seja a presença de Deus, do Espírito Santo, ministrando a palavra em cada coração, para que o Espírito Santo venha abrir o coração de cada um para entendimento. A gente vai falar um pouquinho sobre fé e também sobre palavra. E assim, já falando sobre fé hoje, uma pequena introdução. O mundo, ele conspira para que a nossa fé seja abalada, principalmente em adolescente. Quem trabalha com adolescente sabe que o mundo ele vem de uma certa forma influenciar para que os caminhos do Senhor não sejam atingidos, para que não sejam buscados já desde pequenos, para que seja tirado esse foco. Nós cremos num Deus vivo e cremos num Deus que faz milagre e cremos num Deus que é a presença em nossa vida. E mediante isso, muitas coisas são impostas, não só na TV, em redes sociais, para que se tire isso, para que se prive isso de jovens, de crianças e também de adultos, para que venham a se afastar dos caminhos que o Senhor vem preparando. E já desde cedo, se afastando desses caminhos, eles começam a esfriar sua fé, mesmo antes dela começar a ser desenvolvida, a de entender o que é a fé, a de entender qual é o sentimento que preenche a fé, e começam a viver por emoções. A emoção, ela é criada pela alma. A fé é desenvolvida pelo Espírito. Um Espírito fortalecido, uma fé firme, uma fé forte, uma fé inabalável. Hoje eu creio que todo mundo que está aqui porque tem fé. Eu sei que você não estava na tua casa e falou assim, eu não tenho nada para fazer nessa quarta-feira fria, não estou a fim de comer pipoca em casa, vou na igreja. Eu sei que não foi isso. Porque no fundo, cada um aqui tem algo que está buscando, talvez lá atrás, talvez algo novo que está sendo buscado hoje, talvez você está buscando para um recomeço, um encontro com Cristo, ou um novo encontro, talvez você está se sentindo meio frio internamente, frio emocionalmente, uma fé meio abalada, uma fé fria, mas hoje eu digo que é dia de você voltar a ter aquela fé quente, aquela fé fortalecida pelo Espírito. Hoje é dia, porque Deus te convida hoje. Ele te chamou ontem, te chama hoje e te chama amanhã, porque Ele é o Deus do ontem, de hoje e de amanhã. Mas Ele convida você hoje, já que você está aqui, abre seus olhos, abre seus ouvidos. A fé que você precisa ter começa a ser administrada hoje. Administra essa fé dentro de você hoje, deixa ela começar a brotar de novo, a crescer, e se ela já é grande, para que ela se fortaleça mais hoje. Não deixe para amanhã. Tem que ser hoje. A nossa fé não pode ser baseada apenas em sentimento, emocionalmente. Hoje eu acordei, eu não estou muito bem, sabe? Eu não vou no culto, eu não vou ler a palavra, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo fortalecido para isso. Isso é emoção. E quando o emocional é forte, eu falei, a emoção na alma, sentimentos são na alma, a fé está no espírito. A gente não pode deixar que o nosso emocional abale o nosso espiritual. Eles trabalham meio que paralelos. Eu não estou muito bem hoje porque a minha mulher brigou comigo, meu esposo brigou comigo. No trabalho o patrão ficou meio bravo lá. Eu não estou muito bem. Não podemos depositar esse tipo de sentimento e deixar abalar a nossa fé. A nossa fé tem que estar aqui, mais do que equilibrada, ela tem que estar sempre em cima, para que a gente seja fortalecido na fé e na palavra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então é muito importante a gente ter ouvidos para a palavra. Jesus mesmo dizia, quem tem ouvidos ouça. Então é muito importante a gente ter ouvido para a palavra. Amém? Eu vou estar lendo no livro de João, capítulo 11, Giovanni. Vou ficar em pé para a ministração da palavra. Nós vamos estar lendo uma passagem que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Aí você talvez fale assim, a fé está ali na ressurreição. Mas vocês vão ver que tem fé muito antes dele ressuscitar Lázaro. Estava então enfermo, eu vou ler daqui. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente.
Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Presta atenção nisso. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele saiu correndo? Não. Ele ficou mais 2 dias onde estava. Vai. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Não tinham entendido ainda. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vou parar por aqui, Giovanni. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho no versículo 20, tá? Irmãos, pode se sentar. Irmãos, é importante começar essa ministração nesse episódio da morte de Lázaro, que quando Maria e Marta percebem que Lázaro está doente, e a palavra deixa bem claro que Jesus os amava, a Bíblia menciona muitas vezes que Jesus estava na casa de Lázaro. Lázaro, Maria, Marta, e Marta era uma pessoa de muita fé. Ela derramou aquele perfume forte, precioso, nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E Jesus amava muito aquela família, assim como ama a todos nós. Mas a Bíblia frisa muito isso, que ele amava aquela família. Então Marta, quando vê a situação de Lázaro, ela pede para que mensageiros vão até Jesus. E se nós formos pesquisar, a distância que separava Jesus de Betânia da casa de Lázaro, dava aproximadamente 4 quilômetros. Mas também a palavra diz que ele demorou 4 dias para chegar até lá. Depois de 4 dias ele ressuscitou Lázaro. E os mensageiros então chegam até Jesus e dão a notícia: mestre, aquele quem tu amas está doente. Por isso que eu até perguntei, quantos dias Jesus, ele ficou lá, mas quantos dias ainda após saber da notícia? Mais 2 dias. O mensageiro levou a mensagem até Jesus, a mensagem chegou até Jesus, mas ele no momento não fez nada. A mensagem chegou até Jesus, mas no momento ele não falou: eu vou lá agora. A mensagem chegou até Jesus, mas ele não fez correndo o milagre. A mensagem chegou até ele. Você está entendendo? A mensagem chegou, mas ele não fez naquele momento. E muitas vezes assim é como nós. A nossa oração é a mensagem. Nós somos o mensageiro da nossa oração. E ela chega até ele. Mas ele demorou 4 dias para ressuscitar Lázaro. E muitas vezes a gente quer o nosso milagre para ontem. Eu estou pedindo agora, mas eu quero que aconteça 5 minutos depois. Senhor, eu estou com uma dor muito forte, oro por cura. E é no tempo dele. E a gente tem que entender também que tudo isso teve um processo. Desde a doença de Lázaro, ele diz, foi feito para que a glória de Deus se manifestasse. Para que todos vissem a glória de Deus se manifestar. Quando a filha de Jairo ficou doente, ela morreu, ele foi, orou, ela ressuscitou. Lázaro, ele podia fazer igual. Dali mesmo de onde ele estava, ele poderia pegar e falar assim: Lázaro vem, Lázaro você está curado agora. Mas não, ele esperou com que Lázaro morresse, para que a glória de Deus se manifestasse. Nós temos uma alusão muito assim de fé, de que a nossa fé ela alcança muitas coisas, realmente sim. Mas ela precisa estar fortalecida. Ela precisa estar embasada na palavra. Ela precisa estar fortalecida. E eu vou falar mais uma coisa sobre fé. Agora nós vamos ler lá no versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro.
Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tem fé. Já foi provado que ela tem fé. Ela acredita. Até quando ela fala isso, se tu tivesses aqui, tipo, eu acredito que se o Senhor tivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Só que a fé dela está num tempo errado. Ela colocou Jesus no passado da vida dela. Se tu estivesses aqui antes, Lázaro não teria morrido. Se tu estivesses aqui antes, ela coloca a fé dela num passado. E muitas vezes nós também pensamos assim: se eu tivesse ido para a igreja antes, se eu tivesse me casado mais cedo, se eu tivesse procurado trabalhar mais cedo, se eu tivesse... Mas se hoje você está aqui, o tempo é hoje, o tempo é agora. E Jesus estava na frente dela. E aí Jesus diz assim para ela: mas também agora, Marta ainda dizendo, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus te concederá. Aí Jesus diz: teu irmão irá ressuscitar. E aí Marta diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Percebe? Primeiro ela coloca Jesus no passado. Se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E depois ela coloca Jesus no futuro. Um futuro que nem para a gente ainda chegou esse futuro, porque Jesus ainda não voltou. A ressurreição do último dia ainda não chegou. Então ela coloca Lázaro num passado, coloca Jesus, desculpa, num passado, e depois ela joga Jesus lá no futuro. Eu sei, no último dia. Aí Jesus pega e diz: quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: eu sou. A mesma coisa que Deus falou lá atrás para Abraão, falou para Moisés: eu sou. Jesus diz também: eu sou a ressurreição. Jesus, quando a notícia chega para ele já havia decidido o que ele ia fazer. Ele não precisou que nenhum discípulo falasse: Senhor, vamos lá, a gente vai junto orar lá. A gente coloca a nossa fé também para que Lázaro ressuscita. Não. Ele já havia tomado a decisão de que ele ia ressuscitar Lázaro. Quando ele recebeu a mensagem, ele já havia decidido. Não precisou da fé de ninguém, apenas da dele. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa apenas da tua fé para conseguir aquilo que você precisa. Se você tem algum problema, se você está passando por uma situação de enfermidade, se você está buscando algo, apenas a tua fé é necessária, apenas a tua fé basta para que Jesus venha te ouvir. Mas Ele vai fazer no tempo dele. Mas não coloca Ele no passado, não, e muito menos lá no futuro, lá na frente. Ele é dono de todo o tempo, Ele é dono de todas as coisas, e Ele vai fazer. Eu quero que você creia nessa noite que o teu milagre vai acontecer. Sabe? Eu quero que você creia que Deus vai determinar a cura, vai determinar a vitória. Ele vai determinar o que você precisa para a tua vida através da palavra. E olha que coisa interessante. Coloca a Letícia, você consegue pôr Gênesis 1 para mim? Senão eu leio aqui. Lá no começo, no princípio, em Gênesis 1, mais um. Aí, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava lá. Era abismo, era trevas, era escuridão, mas o Espírito de Deus estava lá. Ainda não tinha nada. Eu quero que você entenda comigo isso. Não tinha nada, tinha apenas o Espírito de Deus lá. Mais um versículo. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus, palavra. Aí entra a palavra. Um versículo atrás não tinha nada, mas o Espírito de Deus pairava sobre aquilo. Aí vem a palavra. Disse Deus: haja luz e houve luz. E aí foi se criando tudo através da palavra. Por isso que eu falei, eu quero falar um pouco sobre fé e palavra. A palavra e a fé vem pelo ouvir da palavra. Enquanto eu estou ouvindo a palavra, eu estou exercitando a minha fé. Mas é necessário que você creia, não só no que está sendo ministrado hoje. Comece a crer ali.
que houve a criação através de Deus, através do poder de Deus, através da manifestação do poder de Deus. Eu preciso que você creia que Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra distante, para deixar sua parentela e para ir para uma terra que ele mostraria. Eu preciso que você creia que Deus falou para Abraão: você vai me dar o seu filho como sacrifício. Eu preciso que você creia que Abraão teve tanta fé que ele ia sacrificar Isaque. Eu preciso que você creia que Moisés estava de frente com uma sarça ardente, ouvindo Deus falar: vai lá e apenas diga, eu sou. É necessário que você creia que Ezequiel estava na frente de um vale de ossos secos, e mediante a palavra de Deus aqueles ossos criaram vida. Quando eu falo assim que você tem que ter fé, não é fé só naquilo que você tem dentro de você, no que você precisa. Essa é uma fé momentânea. É uma fé que pega desde o primeiro versículo da Bíblia até o último, até os dias de hoje, porque Deus não para de trabalhar. Deus, ele trabalha constantemente, continuamente, ele não para. O que você deseja, aquilo que você mais precisa, é momentâneo. Amanhã você vai estar precisando de outra coisa, mas a tua fé também tem que estar alimentada para aquilo, porque Deus não dá limite para você pedir. Você pode pedir tudo o que você precisa. A palavra diz isso. Deixa eu abrir aqui. A palavra, ela diz isso. Se vós, João 15, 7 e 8, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. É a Bíblia que diz isso, é a palavra de Deus. E diz mais em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem de mentira, ele promete, ele cumpre, e ele fez a promessa. Ele fez a promessa. Ele diz aqui, em João 15, se estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Mas a gente tem que estar nele, a gente tem que estar embasado na palavra dele, viver pela palavra, viver para Cristo, ser imitador de Cristo, porque tudo podemos naquele que nos criou. A gente tudo pode naquele que nos fortalece, diz a palavra. E quem nos fortalece? É o mundo atual que a gente vive? É a troca de presidente? Eu troquei de carro, estou me sentindo mais. Meu ego. O ego não fortalece ninguém não, tá? O ego não fortalece ninguém. Ele te afasta, porque você começa a achar que é superior ao próximo. E nós somos iguais perante Deus. Eu sou igual a qualquer um daqui, todo mundo aqui é igual. Ninguém é diferente. O nosso ego, ele nos afasta. Nosso ego afasta do caminho de Deus. Ele enfraquece nossa fé. Ele enfraquece nossa fé. O ego é emoção, e não é uma emoção que nos aproxima de Deus. Se vós estiverdes em mim, minha palavra estiver em vós, pedirá feito. É direto isso. Não é talvez, se você pedir vai ser feito. Mas temos que estar nele, para que ele esteja em nós, para que o Espírito Santo venha habitar no nosso coração. Nós precisamos ter um coração limpo, um coração puro, para que nossa fé seja desenvolvida, para que o Espírito Santo venha habitar dentro do nosso coração, e para que a nossa fé venha crescer, venha aumentar, e para que a gente venha sentir a presença do Espírito. Porque assim, eu vejo muita gente no culto, inclusive eu, que eu falo primeiro de mim, quando está tocando um louvor, está lá e está agitado, está dançando e está sentindo a presença. A hora que o irmão fala em línguas, então ali, meu Deus, parece que eu estou rompendo em fé. Até aquele louvor que o pastor canta, né? Rompendo em fé. Não vou cantar por quê? Mas enfim, aí vem outro louvor e a gente está ali, e de repente parece que a gente está firme, com a fé mais forte, a fé elevada. Aí vem a palavra. Enquanto está tendo a palavra, a gente está ouvindo e vai preenchendo e vai enchendo. É uma coisa tão gostosa, não é? Só que a gente tem que levar isso depois que sai daqui. Não é só no momento de louvor, não é só no momento da oração que você está de joelho ali. Acabou aquele momento, minha fé só estava naquele momento. Aí é uma fé momentânea. É uma fé que não, é como se plantar uma árvore aqui. Você vai pôr água hoje, ela vai estar verdinha. No chão, aqui. Amanhã ainda ela vai estar verde. Talvez com 3 dias ela ainda está verde. Começa a murchar uma folha, ela começa a perder a cor, começa a amarelhar, cai todas as folhas. Então não adianta. Tem que ter fé no louvor, tem que alimentar a fé quando você está na igreja, tem. Mas essa fé tem que ser carregada lá para fora. Porque lá fora, através da tua fé, de um ato de fé teu, é que o irmão vai estar olhando e vai falar assim: eu quero ser como ele. O que você fez para conseguir? Eu tenho fé. E como é que eu faço para ter fé? Palavra de Deus.
Eu quero também, então vamos comigo, caminha comigo, vamos junto, vamos exercitar essa fé junto, sabe? Agora eu pergunto, Deus ele precisa da tua fé? Da minha fé? Ele não precisa. Deus não precisa da minha fé e da tua fé para nada. Eu quero que você entenda isso. Se eu tiver fé, se nós tivermos fé, Deus vai fazer. Se eu não tiver fé, Ele também vai fazer. Se eu tiver fé, Ele vai curar. Se eu não tiver, Ele vai curar. E se eu tiver fé, Ele vai fazer milagre. E se eu não tiver, Ele também vai fazer milagre. Mas na vida da outra pessoa que tem mais fé que eu. E aí eu vou ficar parado no tempo. Eu vou ver o irmão prosperar. Eu vou ver o irmão ser liberto de uma situação, ter um livramento. Eu vou ver o irmão do meu lado, talvez até propriamente dentro da minha casa. Porque a minha fé não vai sustentar a minha família. A fé ela é individual. Eu posso estar orando pela minha família. Deus vai agir, Deus vai. Mas essa fé, uma família que tem fé unida, Deus faz tanta coisa. Deus faz tanta coisa. Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer mais na vida daquele que tem mais fé. Eu vou ficar parado no tempo. Eu não vou ver a minha bênção chegar. Porque eu só tenho fé no culto na hora do louvor. Eu não vou ver minha bênção chegar porque eu só tenho fé a hora que o pastor está na porta orando para mim. Que eu vou lá e falo, pastor, ora para mim. E além de tudo eu estou terceirizando a minha fé para Ele. Porque nós temos capacidade de nos aproximar de Deus através da oração. E a palavra entra, porque Deus fala conosco através da palavra. Através da Bíblia. Deus vai falar com a gente. Não terceirize sua fé. Não deposite confiança na fé do outro. Porque Deus vai fazer na vida dele. Aí você fala, mas eu estava caminhando com ele. Eu estava orando no monte com ele. Deus fez na dele, mas não fez na minha. É claro. Ele buscou. Não impede de que você ore para quem pede oração por você. Você deve fazer isso, tá? A pessoa coloca no grupo lá. Ore pelo irmão tal que não está bem. Às vezes você coloca um amenzinho assim. Irmão, esse amém aí não vai funcionar não, cara. Você tem que orar. Pega um tempinho lá, 1 minuto que seja. Mas fala do teu coração, do fundo dele. Fala, Senhor, acompanha, busca ele, alcança, Senhor. Dá a saúde que ele necessita. Traz ele de volta para aquele irmão que está perdido. Para que ele venha ser encontrado novamente. Então quando alguém pedir para você orar, você deve orar. Você deve. Você precisa estar orando. Ora para que ele também venha buscar, para que ele também venha encontrar. Eu sou fruto de oração. Lá atrás, quando eu estava no mundo, usando droga. Quantas vezes a mulher do pastor Zacarias não falou para mim assim, nós estamos orando por você. Quantas vezes, até mesmo da igreja aqui, nós estamos orando por você. Eu falava, estão orando por mim, estou protegido. Mas a proteção que eu queria era não ser pego pela polícia. Entende? E eu decidi fazer um tratamento, e assim, eu não me canso de falar isso, sabe? Eu decidi fazer um tratamento, e através desse tratamento, mesmo sem conhecer a palavra, eu resolvi mudar de vida. E eu também comecei a orar na clínica, porque nós tínhamos os evangélicos de terça-feira. E eu orava por uma recuperação, para Deus me dar força, para eu não recair. E em junho agora, dia 12, fizeram 10 anos. 10 anos sem droga, sem álcool. Então assim, eu acreditei. Foi uma forma de fé. Eu acreditei naquilo que eu estava buscando. E eu falei, eu nunca mais vou usar. Eu tive fé naquilo que eu falei. Foi uma convicção. Então a fé, ela é ligada na convicção. Parece ser semelhante, né? Eu tenho convicção de que... Veja bem o exemplo. Eu tenho convicção de que vai chover. Só porque tem uma nuvem negra lá, uma nuvem escura lá. Aí vem um vento, tira ela e não chove. Então isso é convicção. Fé é a certeza. Hebreus 11 vai dizer... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não preciso ver para acreditar. Um exemplo disso está lá em Timóteo, está lá no livro onde fala de Tomé. Todo mundo sabe disso. Os discípulos estavam reunidos, Jesus ressuscitou, Maria Madalena viu o sepulcro vazio, ela vem e fala com os discípulos estavam num lugar trancado com medo dos judeus. Jesus vem e aparece para os discípulos. Eles veem Jesus vai, aí chega Tomé. E aí os discípulos falam, Tomé, Jesus ressuscitou e estava com a gente. O que Tomé fala? Ele não estava não, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar o dedo nas chagas dele feita pelo prego lá, ou se eu colocar o dedo do lado dele ali na ferida dele. Entende?
E aí Jesus aparece para Tomé. Aí Jesus vai aparecer para Tomé. Deixa eu achar o versículo que está aqui. Foi arrebatado aqui do celular o versículo. Jesus vai aparecer e vai dizer para Tomé, para colocar o dedo na cicatriz dele. E Tomé crê. Quando ele vê, ele precisou ver para acreditar. Se nós precisarmos ver todo o milagre que Deus tem para a nossa vida, para a gente acreditar, nós temos que crer primeiro e esperar. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É entregar com fé e acreditar que ele vai fazer. Não é entregar e ficar assim, o acaso. Tem uma música que fala, né? O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído, não vai não. O acaso não vai proteger ninguém. Deus sim vai. Se eu entregar meu caminho a ele, se eu confiar nele, se eu esperar, mas esperar com fé, alimentar a minha fé e acreditar que ele vai fazer, ele vai fazer. Nós precisamos não nos envergonhar mais de Deus. É um tempo, igreja, da gente não se envergonhar mais de Deus. Porque eu gosto de me pegar como exemplo, porque eu fiz isso. E se alguém se identificar com isso, eu quando vim para a igreja, eu gostava de rock. E aí eu andava com o pendrive no carro, com a pastinha de rock, uma pasta de louvor. Aí eu estava ouvindo rock, eu vi o irmão da igreja, eu na hora colocava louvor, sabe? Até ergui o volume, né? O rock escutava baixinho. Mas na hora que tinha alguém da igreja, eu ergui o volume pro cara, eu botava o braço para fora, vai falar pros irmãos, o cara virou crente mesmo, tá ouvindo louvor, né? Acabava de passar. Eu me lembro do Boca uma vez, em frente à Ceia. Eu estava subindo ouvindo AC/DC, você acha? Aí o Boca virou a esquina, eu mudei rapidinho, até parei o carro né? E coloquei louvor. Aí cheguei na igreja no domingo. Ei, Boca, você viu descendo lá? Tava ouvindo louvor, cara. Ele, eu vi. Sabe? Eu estava enganando a quem, né? Eu estava um pé lá e um pé aqui ainda. Aí devagar eu fui aprendendo. Mas assim, a gente não pode se envergonhar de Deus. A gente precisa ser reflexo dele lá fora. Lá em Tito 1, 15, 16 vai dizer assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Aqui dentro eu sou crente. Aqui dentro eu prego. Aqui dentro eu dou testemunho. Eu canto louvor, eu dou aleluia, eu dou glória a Deus, sabe? Mas lá fora, vivo de aparência. Aqui dentro eu vivo de aparência. Mas e para Deus? Como que eu fico a minha situação com Ele? Aquele que vê todas as coisas, que até antes de eu fazer Ele já sabe. Então é necessário que a gente confesse sim que conheça Deus, mas que a gente seja aprovado para toda boa obra, e que a gente faça a obra dele. Nós fazemos de sexta-feira o evangelismo na praça. Está com um tempinho que a gente não faz, mas seria interessante a gente recomeçar de novo, sabe? E a gente coloca no grupo, vai ter evangelismo na praça, convida os irmãos para estar presente e tal. Às vezes, aquele que não vai perde a bênção lá, porque às vezes a palavra é para mostrar algo lá. Como o Fábio falou, às quintas-feiras a gente tem culto no lar. Afinal, até quem deseja um culto no lar, fale com a Ellen que está ali, fale com o Dora, fale com quem está na porta, marca culto no lar. Os irmãos vão estar indo lá, levar uma palavra abençoada. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Mas se tudo que a gente fizer, a gente colocar obstáculo para fazer, já não agrada a Deus, sabe? A obra tem que ser vivida 100%. Aqui dentro eu sou crente, eu ajoelho, eu oro, eu dou glória a Deus, eu falo tudo. Da porta para fora eu volto a ser o antigo eu. Aí, eu posso estar enganando quem está aqui, mas e quem está lá fora? Quem está lá fora está vendo como eu sou. Aí vai falar ainda assim, vai na igreja para quê? Olha o que ele está fazendo aqui fora, falando mal do outro, fofocando, contando mentira. Mas era uma mentirinha só. É de mentirinha que o diabo se alimenta, é de coisa pequena.
Ele não precisa de pecado grande não, tá? Qualquer coisinha que não agrada a Deus, agrada ao diabo. E aí, nós precisamos estar embasados na palavra. Embasados na palavra de Deus. Para que a gente possa estar vivendo com Ele. E que aí a nossa fé vai estar fortalecida nele. Para que tudo que a gente peça, então, Ele possa estar fazendo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tudo que Ele prometeu Ele não fará, Ele vai fazer. Ele vai fazer na nossa vida. Eu confesso que a hora que estava sendo ministrado o louvor, Deus falou muito comigo ali no fundo. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que Tu és tudo para mim. Creio que Tu és a vida e que não há outro igual a Ti. Esse é o louvor que nós cantamos aqui agora há pouco. Esse é o louvor que a gente estava ministrando aqui agora há pouco. E quando você diz no louvor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, é uma prova da sua fé. Mas ela tem que ser dita, porque Deus quer te mudar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A começar por aqui, pelo nosso coração. Templo do Espírito Santo. É aqui dentro. Um coração puro, uma casa limpa. Uma casa limpa é habitar do Espírito Santo de Deus. É onde tudo começa. É onde a minha fé e a sua fé começa a ser desenvolvida. Ministério de Louvor, vem cá. Eu creio que Tu és a cura. Quem aqui nunca orou por cura? Hoje é dia de você mais uma vez alimentar a tua fé e orar com fé e clamar a Deus pela tua cura. Alguém aqui se sente distante de Deus? É dia de se aproximar dele. É dia de você pegar e falar: Senhor, eis-me aqui de novo. Se você já conhecia os caminhos dele e está desviado, está afastado por algum momento, hoje ele te chama, ele te convida todo dia para que você venha se apresentar a ele. E hoje é mais um convite, não deixa passar esse convite de hoje. Hoje pode ser o dia de você mudar a tua vida. É hoje, é agora. Quando Jesus aparece para Marta e ela fala: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É passado. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele lá no futuro. Mas ela esqueceu que quem estava diante dele era o Rei dos Reis. Era Jesus, aquele que veio para nos salvar. Então é hoje. Lá é o passado, lá é o futuro. O meio é o presente. E o presente é agora. Jesus vai fazer hoje? Não, Ele vai fazer agora. Ele já fez hoje? Se Ele fez, Ele vai fazer mais agora. A hora é essa. Esse é o momento. Eu quero que a igreja coloque de pé e que a igreja venha louvar mais uma vez esse louvor. A letra está aqui. Não tenha vergonha não. Fale, mas fale com fé. Declare com fé que Ele é a cura. Declare com fé, igreja. Eu convido a você. Deixe sua fé falar por você nesse momento. Deixe sua fé. Alimente ela com a palavra. Alimente ela com a palavra. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Sinta Jesus tocando em você, tocando naquilo que você mais precisa. Sinta o vento de Deus vindo levar tudo aquilo que não pertence a Ele, te purificando, tirando o teu espírito de medo e te dando um espírito de ousadia, para que você seja ousado para orar, para que você seja ousado para buscar. Confio em Ti. Fala, igreja. Declare, igreja, isso a Ele. Creio que
ti nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Senhor, vem com tuas mãos sobre a tua igreja, Pai. Alcança cada uma aqui nesse lugar hoje, Senhor, para que até o milagre seja feito hoje, Pai. Alimente a fé de cada um, Pai. Que seja uma fé genuína, Senhor. Uma fé verdadeira em ti, Senhor, para que as tuas obras sejam concretizadas, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A tua igreja clama, Senhor. A tua igreja declara teu amor por ti, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu creio que se você declarou do fundo do teu coração que ela é a cura, Ele vai te curar. Eu creio que se você declarou do fundo do teu coração que ela é a vida, você vai ter mais vida, vida de Deus dentro de você. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito que pairava lá no começo de Gênesis, sobre a superfície das águas, é aquele que vai parar dentro do teu coração. É aquele que vai te deixar quente, com amor verdadeiro ao Senhor, entendendo, acreditando. Palavra. Tudo foi criado pela palavra. Eu, você, o mundo todo criado pela palavra. E muitas vezes, diante de um pequeno processo, a nossa fé fica abalada. O processo não veio para te destruir, o processo não veio para te matar, o processo não veio para te desanimar, veio para te fortalecer. Quem fortalece não é momento bom não, porque no momento bom a gente está bem. Muitas vezes a gente nem agradece aquilo que nós recebemos sem ter merecimento algum. É o processo, ele é doloroso, não é fácil, mas a gente tem um Senhor que divide com a gente esse fardo. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Ele fala para lançar sobre ele tudo. Lance suas dúvidas, sua preocupação, lance seu caminho ao Senhor, lance a sua enfermidade. Fala: Senhor, eu entrego tudo. Quando você diz que entrega teu caminho a Ele, é tudo, não é só coisa boa não. Porque coisa boa é fácil a gente carregar, a gente fica bem. Mas qualquer dorzinha, que nem o pastor Rogério fala, te desanima. E se você está passando por um processo, Paulo diz: alegrai-vos na tribulação. Ela vai te trazer perseverança, vai alimentar a tua esperança e vai fortalecer a tua fé. Então eu tenho que passar por processo? Ninguém quer. Mas para crescimento é necessário. Só que você determina a longevidade do teu processo. É você que pode pôr um ponto final nele. Mas antes, usa ele para se fortalecer, para que você se sinta forte, fortalecido, restabelecido. Aquele processo lá eu já passei. A pessoa vai olhar e falar: ele passou, também passo.
Ah, eu estava numa enfermidade, mas Jesus me curou. Opa, eu também estou com enfermidade, mas eu vou ficar curado. A Bíblia não estabelece o tipo de processo que você vai passar. Jesus passou por um processo e ele sabia que ia morrer. Veio o nascimento, veio a adolescência. Aos 30 anos ele começou um ministério curto, um ministério de 3 anos e meio mais ou menos. E ele sabia que a morte dele ia ser dolorida. Ele sabia que a sua carne ia ser dilacerada. E ele era Jesus, ele tinha todo o poder, porque ele era Deus. Ele podia fazer parar aquilo tudo. Ele podia não ficar naquele calvário, mas ele optou por ficar, para que eu e você hoje pudéssemos passar pelo processo, mas que pudéssemos então ser fortalecidos por ele, para que a gente pudesse então poder um dia estar junto com ele lá em cima. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário crer. Uma igreja que crê unida consegue muitas coisas unidas. Até pouco tempo atrás, eu não vou me alongar muito, o que era a Igreja Batista Vida Plena? A não ser uma porta aberta com pouco irmão dentro. O primeiro irmão, Paulinho Camilo, eu não estava aqui ainda. Depois veio chegando Dora, a Ellen, a Sandro, Boca. A Igreja Batista Vida Plena era uma porta aberta, onde muita gente passava, olhava. Ah, mais uma igreja. Galha, Patebari, Igreja Misericórdia. Eu já ouvi isso. Ao longo dos tempos, veio chegando mais gente, porque a igreja somos nós. Nós compomos a igreja, e nós vamos compor, em nome de Jesus, a igreja que vai habitar no céu. Ano passado a gente teve um projeto aqui, projeto Servir, algo que nunca foi visto aqui em Galha. Aqui nesse lugar estavam as macas dos dentistas, médico atendendo ali, médico atendendo ali, os irmãos na porta recebendo, pessoas chegando lá fora, pessoas buscando cura física. Mas nesse meio tempo também a cura espiritual estava sendo ministrada, porque tinha irmão evangelizando, tinha irmão levando panfletinho, tinha irmão entregando palavra, tinha irmão, eu mesmo estava orando por um rapaz aqui atrás. Eu até fui pedir ajuda do pastor Rogério, cada irmãozinho que estava ali. A Igreja Batista Vida Plena, ano passado, realizou algo nunca visto aqui. Pastor Rogério, dessa vez foi para São Paulo, foi se reunir lá para fazer conexões com pessoas para que a gente possa fazer novamente aqui. 3 dias agora. Eu ainda não falei com ele, não sei se alguém falou, mas provavelmente dia 12, 13 e 14 de outubro. Com mais médicos, mais pessoas vão ser atendidas. Foram 70% da população, se não me engano, atendidas no último projeto que teve. Mas sabe como tudo isso foi possível? Primeiramente Deus. Em segundo lugar, fé. Talvez eu, em algum momento, não tenha acreditado que fosse ser daquela amplitude, daquele tamanho. Talvez nem o próprio pastor Rogério imaginaria que fosse atender tanta gente, que fosse daquele jeito. Porque assim, tem fé, sabe? É uma coisa que ele foi buscar e aconteceu. Aquela igreja que era uma portinha lá em cima, mudou de lugar. Mas a presença de Deus que habitava lá, não ficou lá, veio também. E através da fé, a gente conseguiu romper. Lembra que esse ano é ano de romper? Ano de romper. E nós rompemos. Nós fizemos algo inédito aqui. Quando eu falo nós, eu sei porque todo mundo que está aqui teve uma participação. Se você não estava no ministério naquele ano, talvez você foi atendido ali fora, talvez você foi atendido aqui dentro, talvez você passou com o ginecologista, ou com o psicólogo, ou com o dentista, ou com o oculista, oftalmo. Ou talvez você ouviu apenas uma palavra só e foi embora, mas você ouviu. Mas tudo isso através de um ato de fé, através da fé. E o que eu quero dizer com isso, não é colocando a Igreja Batista como a única, como a melhor, essa é a certa. Não, não é isso. Nós somos a Igreja Batista. Nós que estamos aqui dentro hoje, nós que vamos estar aqui no domingo, nós que estaremos aqui daqui 2, 3, 4 meses, 1 ano ou 2, nós vamos passar. Os jovens que estão no projeto Criança Feliz é a futura Igreja Batista. Às vezes teu filho é um pregador no futuro. Ele era pequeno quando eu vim para a igreja, não tocava. Olha aqui onde ele está hoje. Porque ele é filho do pastor? Não, porque ele teve fé que ele ia conseguir. Deus capacitou.
porque ele acreditou, ele teve fé. O Nicolas, cadê o Nicolas? Sumiu? Nicolas. Ô Nicolas. O Nicolas, ele era novinho, ele ia com a gente no monte orar. A gente ficava preocupado com ele, né? Tem que olhar aquele menino para ele não se perder lá no meio do monte, lá no Nato, lá, né? Onde o Nicolas está aqui hoje, louvando ao Senhor. Deus capacitou, mas Deus não deu, porque assim, Deus vai te dar a vara de pescar, cara, mas se você não botar a isca lá e ficar ali, você não vai pegar o peixe, entende? Ele agarrou o que Deus tinha para ele. Assim foi com o Nato, com a Ellen, com a Damaris, com o Giovanni, que está lá no ministério de louvor lá em cima na mesa de som. Bruno, o Bruno, eu acho que Deus deu um pouco a mais, porque se der um papel de bala, ele tira a música também, misericórdia. Mas Deus capacita cada uma aqui dentro. E você tem seu talento, você tem seu dom. Em oração à noite, fala: Senhor, eu ainda não encontrei o meu dom, mas me mostra. Pede para Deus te mostrar. Talvez você não vai ser um baterista, não estou te desanimando. Teu Paulinho que está lá dentro, está aprendendo bateria com o Nato, com mais algumas crianças aqui. O Bruno dá aula de violão. A Melissa tem 8 anos. A Melissa deu uma esfriadinha, mas tem criança da idade dela que está tocando. Não precisa nem de colocar letra, toca violão. Sabe? Pede para Deus mostrar teu dom, mostrar seu talento. Talvez você tem, talvez assim, você que é casado, eu sou. Às vezes tem uma teia de aranha lá, minha mulher fala assim: tem uma teia de aranha ali, mas ela não tira, ela espera eu ir lá e tirar. Aí eu não vou, a teia de aranha fica ali, ela fala de novo, aí ela vai e tira, e fala: se eu não tivesse tirado, estava ali, né? Às vezes são tantas coisas pequenas que a gente precisa fazer para que algo grande venha acontecendo depois. Isso é algo que eu ouvi um dia, que através das coisas pequenas, coisas grandes vão acontecer, sabe? Às vezes elogiar: teu cabelo está bonito hoje. Você fez a sobrancelha, ficou bonita. Tua blusa está bonita, você está mais linda hoje. Nossa, bem, você está um gato hoje. Olha a blusa que você comprou, que você colocou. Sabe, às vezes um elogio faz uma diferença tão grande no dia a dia da gente. Não que que não eu falei de ego, para não confundir, não é isso. Mas são pequenas coisas que às vezes autoestima. Quem já ouviu falar de autoestima? Eu nem vou alongar, porque isso aí é motivo para outra pregação. Mas autoestima, isso é bom, autoestima, sabe? Então que os irmãos recebam essa palavra de hoje. Eu pensei em falar uma coisa, Deus colocou outra. É como Paulo, né? Paulo foi para a direita, Deus mandou para a esquerda. Ele foi para a esquerda, Deus mandou para a direita. Inclusive o rascunho era... Mas é o que Deus ministrou no meu coração para a igreja hoje. Então que você ore pelas suas condições, para que Deus venha mostrar o talento e o dom que você tem, para que talvez você até sabe que tem, mas não deixa Ele desenvolver. Tipo, não quero, mas Deus te incomoda. Ele vai te incomodar, viu? Eu vou orar. Vai te incomodar muito, para que você venha desenvolver esse dom, para que você venha desenvolver aquilo que Deus tem para você, tá? Eu vou encerrar dando a bênção apostólica. Eu quero que os irmãos, eles, essa noite, vocês venham a pensar sobre isso, sobre o que foi ministrado aqui, aquilo que servir, guarde no coração. Eu coloquei uma coisa no meu status hoje: nunca foi o acaso, sempre foi Deus te dando ou tirando. Quando te fez esperar ou te atendeu, quando falou com você ou até mesmo no silêncio. Porque muitas vezes quando Deus se silencia, é porque Ele quer ouvir a sua voz. Deus não fala comigo faz tempo. Ele está esperando você falar com Ele. Eu não sinto a presença de Deus faz tempo. Busca mais, fala com Ele. Palavra. Isso eu coloquei no status diretamente para mim. Para mim. Mas para aquele que servir, pensa nisso, medita sobre isso. Eu vou encerrar dando a bênção apostólica. Que Deus venha abençoar cada vida aqui nessa noite, a cada família, a cada representante de família aqui presente hoje, e para que Deus venha assim colocar cada vez mais entendimento sobre a palavra, e que venha despertar cada vez mais entendimento para a leitura da palavra e
para aprendizado, para que a gente se alimente dela, para que a nossa fé seja desenvolvida. Amém? A bênção apostólica, ela está em 2 Coríntios 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja presente na vida de todos nós. E a igreja de Jesus diz: amém. Amém, glória a Deus.